já está preparado aqui. Meu amigo Peter Scheuer, olha o rapaz tá agasalhado hoje. Só faltou botar uma touquinha, hein? Ô Peter, tá me acompanhando aí bem? Tá ouvindo bem? Boa tarde. Ô, boa tarde, tô ouvindo bem sim, tá me ouvindo? Tudo tranquilo. Saiu pelo finalzinho da madrugada, começo de manhã, rodar pela região, Peter, ou não foi possível? Eu vou fazer isso amanhã, que amanhã a geada vai ser mais forte. Hoje ela não era tão forte, mas amanhã eu vou fazer isso. Justamente, vamos falar sobre isso. Como é que fica o frio para o fim de semana? Normalmente, a gente que é leigo e escutava dos antigos dizer assim, depois de um pouco de umidade, se dá um dia frio, com muito sol e céu azul, a madrugada seguinte é aquela geada de aflorescer na terra. Vai ser mais ou menos assim, ô Peter? Exatamente, Eduardo Prado, exatamente. Essa massa de ar polar, ela tá com o núcleo dela passando agora aqui pelo estado. Essa noite, as temperaturas, elas seguiram bem baixas, né? Aqui na minha estação meteorológica chegou a 1 grau negativo. Teve pontos da cidade que a temperatura ela ficou até menor, principalmente nas baixadas. Teve formação de geada hoje, só que não totalmente ampla, porque tinha vento. O vento do quadrante sul, ele meio que atrapalhou um pouco nesse processo. Mas é exatamente isso que você comentou. Agora, nessa próxima madrugada, essa próxima noite aqui, diria, a temperatura ela vai cair muito acentuadamente. Então, eu acredito que a próxima madrugada, início da manhã, as temperaturas elas podem chegar próximas aí de 3 graus negativos nas baixadas, até 5 negativos no duvido que chegue, em algumas baixadas aí da cidade. Nas áreas de topo vai ficar mais ou menos como hoje, de 1 grau positivo a -1. Então, vai ser muito frio. A geada ela vai ser bem mais forte. Quem tem animais de estimação, dê um jeito de proteger essas plantas ornamentais, as suas culturas, né? Porque justamente com temperaturas negativas assim, quem fez o plantio pode perder, pode ter abortamento da cultura, dependendo a espécie, né? Dependendo qual é o tipo, né? E a gente vai ter o domínio dessa massa de ar polar durante esses próximos dias, tanto nesse sábado quanto nesse domingo, mantém a condição de tempo firme, sol predominando com poucas nuvens, friozão com geada no amanhecer desse sábado, madrugada, amanhecer, né? Durante a tarde já sobe um pouco mais, né? A gente vai ter máximas em torno aí dos seus 15, 16 graus, já dá uma subida boa. Hoje, 8, 10 graus, tá muito frio. Agora eu estou aqui com 6 graus, 6,5, pleno meio-dia, né? Então tá bem frio. E amanhã já sobe um pouco mais, porque a umidade ela fica um pouco mais baixa. Aí no sábado, no domingo, melhor dizendo, vai seguindo aí com frio, só que aquele frio de baixada. Na baixada dá 0 grau e no alto dá 6 graus. E aí a próxima semana vai ser ensolarada e a temperatura vai subindo gradualmente dia após dia. Eduardo. Muito bem, nós já vamos voltar a falar, eu quero que você assista comigo aqui, eu quero chamar o Felipe Kreusch para atualizar o raciocínio dele e na sequência o Peter já vai voltar, porque eu quero saber das próximas semanas e eu quero saber a probabilidade de setembro, Peter, daqui a pouquinho. Felipe Kreusch, conclui o teu raciocínio aí que travou antes da tua transmissão. Pois é, Eduardo, agradecer também o Peter Scheuer, que hoje de manhã também já estava me respondendo no WhatsApp, atualizando informações sobre a temperatura também aqui em Chapecó, mandou algumas fotos muito bonitas aqui da cidade. E olha, aqui no Grande Oeste, a cidade que teve a temperatura mais baixa foi Água Doce. E a gente tem arte para você acompanhar comigo as temperaturas negativas aqui da região. Água Doce com menos 3,7 graus, depois Tangará com 3 graus negativos, Curitibanos com 2,7 negativo, Fraiburgo com 2,4 e aí Ponte Serrada, Lebon Regis, Caçador, São Cristóvão do Sul, Frei Rogério com 2,3 negativos, Campos Novos com 2,1, Maravilha com 2 graus negativos e depois na casa de 1 grau até 1,7 graus negativos, Rio das Antas, Monte Carlos, Vargem, Matos Costa, Santa Cecília, Caibi, Xanxerê e também Chapecó. Em Chapecó aqui, eu e o Jair Correia estivemos lá na linha Água Amarela, onde conseguimos registrar algumas imagens muito bonitas da geada ali nos campos da linha Água Amarela. Um cenário muito bucólico, muito bonito, né, no amanhecer de hoje. Os boizinhos ali também, pastando ali no coxo, bebendo água, muito legal, muito bonito mesmo. Em Campos Novos também teve temperatura negativa, em Campos Novos chegou a 2,1 negativo
E lá em Campos Novos, a gente recebeu foto de um veículo, inclusive que no para-brisa está escrito ali Balanço Geral. Agradecer aos telespectadores pelo carinho com o Balanço Geral, sempre mandando fotos pra gente. Tem também a cena ali do pasto, também ali tomado pela geada. Em Joaçaba também não foi diferente, viu? Em Joaçaba também tem algumas imagens aí de algumas plantações tomadas pela geada. E o Peter já me adiantava hoje pela manhã também que amanhã vai ser ainda mais forte, mais intensa essa geada aqui na nossa região. Segue daí com o meteorologista aqui, Eduardo. Valeu, Felipe Croix, pela participação. Volto aqui com a central de meteorologia do Peter Scheuer. Troca aí, Peter, já está no ar de novo. Justamente, nosso raciocínio, o Felipe já dizendo que conversou contigo nas primeiras horas da manhã e tudo mais. Então, bastante frio, podemos dizer. Ainda sábado, domingo e segunda com possibilidade de geada. A partir de terça, ele firma o tempo, Peter, e segue assim até quando, mais ou menos? Agora sim, o frio mais forte que provavelmente a gente vai ter vai ser durante essa próxima noite, essa noite de sexta-feira, madrugada e manhã do sábado. Esse vai ser o pico, vai ser o frio mais forte. No domingo ainda tem geada, só que aquela geada assim que acontece só nos bairros de Baixada, mais para o interior. Nessas áreas de topo eu acredito que uns 5, 6 graus. E céu azul predominando, assim como a gente está com esse comportamento predominando aqui na nossa região. Céu azulzinho, ensolarado. Agora, na segunda, a gente tem ainda temperatura baixa? Tem. Só que uma temperatura assim baixa mais confortável. 7, 8 graus. É uma temperatura assim que acontece no amanhecer. À tarde já vai para uns 22, 23 graus. Aí na terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias ensolarados, sem previsão de chuva. Dias em que as mínimas elas ficam amenas pelas manhãs, né, em torno aí dos seus 9, 11 graus. As tardes elas seguem um pouco mais aquecidas, principalmente a partir da quarta-feira em diante. Quarta, 25, 26, quinta, uns 28, 27, sexta, quem sabe até uns 28, 29, aí já aquece bem. Lá no outro fim de semana que a gente vai ter um comportamento mais diferente. Lá no final da tarde e noite do outro sábado, passa uma frente fria e traz novamente frio. Só que o frio ele não é tão forte, não é nem comparado perto desse aqui. Eu acredito que essa massa aqui de ar é uma das mais frias que a gente tem até esse ano e até o momento não sei se vai ter mais tão forte quanto essa aqui. Setembro é para ser um mês chuvoso com a chegada de alguns momentos de frio ou não? Pode sim. O início de setembro a gente começa a ter aqueles temporais típicos de primavera. A gente vai ter a passagem de uma frente fria ali no início de setembro, então as temperaturas elas ainda vão estar mais amenas, vai estar mais friozinho ainda no início de setembro, então pode ainda ter algumas tempestades associadas a algumas instabilidades que vão se formar no Paraguai, em função aí do fluxo de umidade que vem na Amazônia. Então a gente ainda pode ter alguns temporais ali mais para a primeira quinzena. A segunda quinzena de setembro ela vai ser mais amena. É um comportamento mais típico que nem essa semana que a gente vai ter a segunda quinzena. Friozinho pelas manhãs e as tardes vão ser mais quentes, né? Então a segunda quinzena ela vai ser um pouco mais seca. E aí em outubro a gente vai ter já um mês mais chuvoso, com aquelas tempestades que a gente já conhece, granizo, ventania, chuvas fortes num curto espaço de tempo, descargas elétricas, o que a gente já está acostumado, né? Aqueles episódios que até podem vir com algum transtorno, mas o que é normal aqui para a nossa região. E daí em novembro, provavelmente, que a gente vai ter frio tardio e tempo mais seco. Muito bem. Peter Scheuer, obrigado pela sua participação, um ótimo final de semana aí e sucesso sempre no trabalho, tá ok? Valeu, Eduardo. Muito obrigado aí. Abração para você. Bom fim de semana. Boa sexta. Valeu, meu gurizinho. Peter Scheuer, da estação meteorológica dele aqui na cidade de Chapecó, atualizando você e explicando muito bem isso que é o importante, né?